Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Vocês estão aqui porque têm suas próprias razões. Não venham aqui simplesmente para ouvir a palestra ou simplesmente para tomar um passe. A saúde, quando toca a gente, mexe muito com o nosso interior. A pessoa pode dizer assim, eu tenho 1000 desejos. Quero isso, quero aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Quando a saúde falta, parece que existe uma revisão de planos e a saúde passa a ser o elemento principal. Hoje é um dia de cura. E vocês não vieram aqui para um hospital. Nós não temos aqui um hospital para curar. O Centro Espírita oferece a você uma oportunidade de você se curar. Não pelos métodos tradicionais, mas por aquele método que conecta você ao seu Criador. E então você próprio, poderá simplesmente obter, através da sua energia, a cura que procura. Quando você compra um carro, aqueles carrões que passam aí pela cidade frequentemente, cheio de computadores, cheio de modernismo, de repente, dão defeito. Qual é a recomendação? Pelo menos é o que eu conheço. O fornecedor do automóvel diz, se der defeito no carro, pare, ligue para o fabricante, ligue para o concessionário e nós vamos buscar o seu carro e consertar tudo. Mas não faça nada, porque qualquer coisa que você faça pode prejudicar o equipamento e ser pior ainda. Então, quem conhece o automóvel é o fabricante. Você compra qualquer eletrodoméstico, qualquer equipamento outro, deu problema, vá procurar a assistência técnica autorizada. Façamos assim uma comparação grosseira. Quem é o seu fabricante? Aí vocês vão dizer simplesmente, não, eu sou fruto da relação de meu pai com minha mãe. Não, você não é fruto dessa relação do seu pai com sua mãe. O seu corpo, sim, tudo bem. Mas você é o seu corpo? Dizem que a mulher é vaidosa, mas eu acho que os homens também são. Eu não me encontro na relação desses que são muito vaidosos. Não costumo ficar muito tempo parado na frente do espelho para não me assustar. Mas às vezes sou obrigado a ficar porque a gente faz a barba, tem que pentear o cabelo, o que ainda resta, não é? E é aqui só. Ou talvez quando a gente vai se arrumar para ver se a camisa ficou bem ou não ficou bem. Mas essa semana me ocorreu um fato interessante. Eu estava no banheiro, prestes a tomar banho, completamente despido, e passei os olhos pelo espelho. E me vi de corpo inteiro. Tudo está caindo. Não é só o cabelo, não. O peito, a barriga, tudo, até o dedão do pé. Mas quando eu vejo essa minha figura refletida no espelho, eu digo, eu não sou esse daí, não. Porque eu era tão bonitinho quando era pequeno, que me diziam, certo? Tive uma juventude com um corpo maravilhoso de atleta, esportivo, e hoje, numa decadência, será que Deus me criou assim? E então eu percebo de que, diante da crença que a gente tem, certo? Eu não sou o corpo que estou vendo. Eu sou um espírito, mas tenho um corpo. E esse corpo perece com o tempo. E nisso nós vamos ver que existe uma grande sabedoria de Deus quando faz o corpo perecer. Eu vivo hoje uma terceira idade e posso dizer de boca cheia que vivo hoje a melhor fase da minha vida. Vivo hoje uma tranquilidade e uma paz que não tive quando era menino, quando era jovem, quando era um adulto à frente do trabalho e de outras responsabilidades. Hoje eu tenho paz.
Nós trabalhamos, em geral, para obter uma coisa que ambicionamos, que criamos em nossa mente, e não medimos parâmetros para poder conseguir aquilo que nós queremos. E muitas vezes você consegue, e depois de conseguir, não se dá por satisfeito. Você quer mais. Falando de maneira genérica, e sem fazer julgamento de ninguém, certo? Você quer mais. Porque você sofre de um mal chamado insuficiência. Você acha que vai acabar. Vai acabar, então eu tenho que juntar mais. E não seria esse que daria sentido à própria vida. Eu ainda me lembro quando meu irmão morreu, ele fez uma cirurgia e logo depois teve complicações. Entre outras, o rim trancou. Quando o rim tranca, a eliminação de líquido é menor e existe uma acumulação maior de líquido no corpo. É como se a pessoa inchasse. É como se fosse num posto de gasolina e colocasse aquela bomba de fazer ar no pneu e a pessoa crescesse de volume. E ele, numa pedra fria, ainda no hospital, deitado, ele estava inclusive com um grande fraldão, o corpo nu, o resto do corpo. O corpo estava tão grande que inclusive um detalhe que parece besteira, mas não é. O caixão que trouxeram não deu para colocar dele dentro do caixão. Teve que trocar por um outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse não é meu irmão. Meu irmão tem um espírito de alegria, era dado, amigão, e o que está aí não é eu que estou vendo. O que eu estou vendo é só a vestimenta. Então, se nós acreditamos, nós somos espíritos, criados à imagem do Pai. E se somos espíritos, precisamos pensar, viver, nos alimentar como espíritos. E como é que isso se dá? Se dá na relação que você tem com o seu Deus interior. Em que você gasta o seu tempo? No trabalho, em casa, lazer, academia, às vezes não fazer nada mesmo, e o tempo vai passando. E em que você ocupa seus pensamentos? No trabalho, na ambição que você tem. Às vezes você está com raiva de alguém, fica planejando como você vai se sair daquela situação porque não está lhe agradando. E você vai gastando o seu tempo, os seus pensamentos, e vai, daquele dia que começou tão brilhante, vai escurecendo até que chega a noite. E aí se pergunta, você é um espírito, vem de Deus. Você se lembrou de Deus durante o dia que passou? Pare para pensar. Faça uma análise de consciência de como você passou hoje, esta sexta-feira, dia 29. Hoje é 29? 29, o dia de São Pedro. Você pode até pedir a São Pedro que lhe ajude a fazer uma análise do seu comportamento. E tentar descobrir por que você não está feliz. Por que você tem tantas dores? Por que a vida não lhe sorri como você sempre imaginou? Você está distante do seu Deus. Você tem tempo para tudo e solução para tudo. Não tem tempo para pensar no seu Deus. Aquela música que vocês tanto conhecem diz assim, pense em mim. O cantor diz aquilo como se a amada estivesse dizendo, se você não pensar em mim, o amor vai enfraquecer. Se você pensar em outras ou em outros, a relação acabou. E nós precisamos fortalecer a nossa relação com o nosso Deus interior. E o que mais nós fazemos, quando nos acordamos e achamos que precisamos de Deus, fazemos uma coisa muito simples. Pedimos. Deus está aí para pedir, para resolver minhas ganâncias, meus problemas, minhas equações. E será que é isso que Deus é para nós? Será que é isso que Ele espera de nós? O pai é provedor. A mãe é acolhedora. Mas será que o pai fica satisfeito quando o filho só o procura para pedir?
Onde está o carinho do filho para o pai? Onde está o reconhecimento da doação que faz o pai e a mãe pelo filho? Se isso não existir, não existe relação. Existe, como disse em uma ocasião, existe uma coexistência, quando deveria existir uma convivência. Quando se convive, se participa. Quando se coexiste, é cada um por si. Por isso é que vêm as dores do nosso corpo. Porque o nosso corpo reflete as dores da alma, as dores do espírito que está desligado do seu Criador. E seria interessante se na palestra de hoje, nessa nossa conversa, nós vivenciássemos esse detalhe. Como eu posso melhor me relacionar com o meu Deus? Como é que eu posso me alimentar os ideais de Deus em mim? Este ano é o ano da Copa. Desde o janeiro que se fala na Copa. Existem algumas pessoas que conhecem todos os times da Copa e conhecem até os jogadores da Copa. E como dizia um sobrinho meu, conhece até cada jogador, o time da sua origem, o país em que está jogando, conhece os contratos, os valores que foram negociados e por aí vai. Estamos no ano da Copa. E se pergunta agora, em relação ao seu espírito, você conhece o que dos ensinamentos do Mestre? Nada. Nada. Você vai na rua e vê assim, proibido estacionar, você respeita. Você diz assim, proibido entrar à direita, você respeita. Se você fizer isso, a lei lhe prevê aquilo, você respeita. Quantas coisas, quantos condicionamentos nós vivemos para limitar nossa vida? E Jesus diz assim para você, ame o seu irmão, perdoe. Entra por um ouvido, passa pelo outro. Ou seja, os ensinamentos que Jesus deixou, que foram pouquíssimos. Pouquíssimos ensinamentos Jesus deixou, mas ensinamentos que são o alicerce da nossa vida como espírito. Nós não ligamos. Deixa eu para lá. Depois eu cuido disso. Eu faço constantemente convites a profissionais da saúde para que venham nos ajudar no ambulatório médico onde eu trabalho. Eu faço a coordenação administrativa. Não 1, 2, nem 3, que eu já convidei e me dizem o seguinte, não, eu tenho um negócio para tratar, certo? Depois que eu resolver aquilo, pode ser que daqui lá para o fim do ano, o ano que vem, eu vá lá, como é que chama, dar uma ajuda para você. Eu disse, meu amigo, muito obrigado, apenas fiz um convite, vamos ficar por aí. Mas Jesus disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas como é que nós fazemos? Nós pegamos essa frase e simplesmente a invertemos. Primeiro vamos nos acréscimos, para depois cuidar do reino de Deus. Vê se não é isso que a gente faz constantemente. Vamos fazer um empreendimento. Então, primeiro vamos criar as condições, vamos fazer os projetos, vamos investir, vamos ter lucro, ganhar tudo, e no fim, quando sobrar tudo, que a gente fez um grande sucesso, a gente tira ali um percentualzinho pequeno e dá para as obras de caridade. Ou seja, primeiro cuidaram dos acréscimos, depois que cuidaram do reino de Deus. Quando Jesus disse simplesmente, buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Eu cito sempre o exemplo de Irmã Dulce. Se você perguntasse a mim, uma outra pessoa, se eu quisesse ter um grande empreendimento, como é o nosso, relativamente como é o nosso ambulatório, primeiro de não, eu não vou cuidar de um ambulatório se não tiver uma estrutura montada. É o natural da nossa sociedade. Irmã Dulce simplesmente saiu à noite, pegou 3 crianças e acolheu-as. O que ia dar de comida a essas crianças? O teto que ia usar, é como ela me disse várias vezes, não é problema meu, é problema dele. Se ele quiser, ele resolve. Na segunda noite, o que é que a irmã faz? Em vez de chorar e dizer, meu Deus, você me abandonou, lá com as crianças, não fez nada, ela vai para a rua e pega mais 3 crianças, e já são 6. E assim ela foi juntando as crianças numa cobertura que uma pessoa lá deu para ela ficar uns tempos. Aí Deus aparece.
Mas não é que Deus estivesse sumido e aparecendo naquela hora. Deus vem acompanhando. Então Deus vai dando o apoio necessário a que aquela pessoa que viveu o reino de Deus tenha a sua recompensa. E exemplo está aí. Um sucesso que é a estrutura de Irmã Dulce, que muitos outros empreendedores nunca conseguiram chegar perto. Porque ela sempre colocou primeiro o amor de Deus, primeiro a vontade de Deus. Eu disse para ela numa ocasião, irmã, a senhora está com a saúde debilitada, vamos fazer um pequeno descanso, diminua seu ritmo de vida, certo? Deixa eu ver se recuperar suas energias. Ela me disse o seguinte, vem cá que eu lhe mostrar. E me levou para uma janela, abriu a janela, era um dia de domingo, um sol bonito. Ela disse para mim assim, você está vendo? Eu disse, irmã, estou vendo sim. Mas você está vendo mesmo? Eu digo, o que eu posso ver aqui é um céu muito bonito, brilhante, certo? Um dia maravilhoso. Ele fez, não. O problema é dele, meu irmão. Só disse isso para mim. E nós sabemos que somos filhos de Deus, mas não vivemos essa condição. Vivemos uma vida de medo, de insegurança. Venha qualquer coisa, em vez de você procurar ver o lado bom da coisa, suponhamos que seja uma situação difícil, se vê o lado ruim e se piora aquela imagem. Não vai dar tudo errado, vai piorar. Se a dor hoje está no braço, vai passar para a perna, daqui a pouco é o corpo inteiro, minha cabeça não para, dói constantemente, meus negócios não estão bem. Para de reclamar. Para de reclamar. Se você olhar sua própria condição, você é filho de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Dizem certas pessoas que meu maior patrimônio é meu nome. Eu sou da família, Tavares da Silva. Eu sou da família Figueiredo e Companhia. Meu avô começou a dizer, poxa, você se incomoda com isso do seu avô, seu tio, seu pai? E seu pai que está lá no céu? Que em vez de ficar lá no céu do outro lado, ele mora dentro de você. E o que você me diz disso? Nós temos algumas coisas criadas pela nossa infantilidade, pelo nosso primitivismo. Então a gente às vezes diz assim, meu Deus, eu preciso que você me ajude a resolver aquele problema. Você tem visto, meu Deus, eu tenho sido até bonzinho, tenho dado esmolas, eu tenho ajudado meu companheiro lá, certo? Será que você vai me ajudar, meu Deus? Aí vai dormir. No dia seguinte diz, não, hoje não deu certo, mas Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Ou seja, uma oração de insegurança, de medo, em duvidar se Deus está ou não ouvindo minha oração. Quantas pessoas nas suas dores interiores gritam e dizem, meu Deus, me ouça, como se Deus fosse surdo. Por que não fazer o contrário? Em vez de estar pedindo a Deus o tempo todo, vamos agradecer pelo que nós temos. E Deus fica feliz quando vê você agradecido. E nessa felicidade, Ele vai lhe dar cada vez mais e mais. Voltando para a irmã Dulce, ela me disse, meu filho, nunca peça nada a Deus, porque você não sabe o que é bom para você. Vejam quanta simplicidade e quanta sabedoria numa irmã, numa freirinha, naquele espírito que tinha ali, que tinha sua conexão constante com Deus. Não peça nada a Deus, você não sabe o que é bom. Quantas coisas que a gente ambiciona, consegue, estou feliz da vida que eu consegui, e aquilo que é uma vitória naquele momento, depois se mostra ser um fracasso. E quantas vezes o fracasso, mais adiante, se mostra ser um aprendizado. Irmãs e irmãos, é fácil, mas é muito, muito fácil e muito, muito elementar você se relacionar com Deus, que é o seu Pai amoroso. Mas é preciso que antes disso, você tome uma decisão. Eu vou me relacionar com o meu Deus. Porque se você não tomar essa decisão, o dia a dia não lhe dá chance para isso. Você tem que botar um pé no freio. Você tem que parar um pouco, andar um pouco mais devagar para sentir. Uma ocasião eu estava ali na Avenida Vasco da Gama, aguardando que uma loja abrisse, que eu tinha chegado um pouco cedo, devia ser umas 7h30, 7:45 da manhã, e caiu um toró daqueles,
Eu, como estava protegido numa marquise, e ali tem uma avenida, uma área grande, eu olhei assim, vendo aquela chuva cair, certo? E disse, como Deus é sábio. Que chuva maravilhosa. Se o homem fosse tentar fazer chover em algum lugar, nunca ia conseguir fazer essa chuva cair e espalhar-se como a chuva se espalha, ou seja, irrigando campos e lavando outras coisas mais, ligando ruas e coisas que valem, certo? Que maravilha é você apreciar uma chuva caindo. Como a zoada da chuva é relaxante. Como é bonito um pôr do sol. Mas, às vezes, a gente anda tão escarreirado e ainda faz o seguinte, que eu fico até dando risada, às vezes, sozinho. Nós criticamos a chuva. Essa chuva não podia cair outra hora, não? Logo agora que eu vou sair, que ela teve de cair. Como se o universo se submetesse à nossa vontade. Eu estou com pressa. Está tudo engarrafado. Não pode ser assim. Ou seja, queremos viver uma vida traçada do nosso jeito. E Deus vai dizer a você, silenciosamente, quando você estiver calmo. Meu filho, minha filha, não é por aí. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E de fato é. Tudo que nos ocorre vem de Deus. Porque se eu fui criado por Deus, tudo o que eu faço é de Deus. Ou não é? O pai é responsável pela criança, e tudo que a criança faz quando ainda não tem sua maturidade, o pai é o responsável. O pai diz, vá para a escola, estude, vá mudar roupa, vá tomar banho. E o menino vive a orientação que o pai dá. Mas nós, adultos, somos crianças perante Deus. E Jesus lembrava, vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Ou seja, aquelas que ainda não têm uma mente definida para dizer, esse caminho é meu e é por aqui que eu vou. Tudo bem, você pode ir, agora arque com as consequências. Eu acho muito mais sábio, e eu ando tentando fazer isso, ouvir Deus me dirigir e me ensinar. Então eu oro e peço a Deus que Ele me conduza. E quando eu faço isso com sinceridade, os caminhos se abrem. Não sou melhor do que ninguém, nem tenho nenhuma maneira de me relacionar com Deus para Ele fazer do meu jeito. Mas é como Jesus ensinou. Então, eu hoje procuro disciplinar o meu tempo, lembrando de qualquer coisa que me ocorra, em qualquer momento, vem de Deus. E se Deus é bom, tudo que vem para mim é bom. Posso, nessa hora, não estar percebendo. Eu digo assim, tudo que existe no universo é criação de Deus. Tudo que existe no universo é criação de Deus. Eu sou o filho de Deus. E tudo que me acontece vem de Deus. Deus é bom. Vocês sabiam disso? Deus é bom. Então, tudo que me acontece é bom. Mesmo os meus tropeços, que na realidade são aprendizados. Se você passa sempre a mão pela cabeça de seu filho, de sua filha, ela não vai perceber coisas erradas que está fazendo. Mas quando um pai e uma mãe é rígido com o filho, dando uma educação correta, uma educação de amor e de entendimento e de paz, quando ela cresce, vai dizer, meu pai bem que me ensinou assim. Aqui na Bahia teve uma menina vinda da França fazendo um estágio, e aqui na fundação eu a conheci. E ela me disse uma coisa interessante, me disse assim, meus pais são muito rigorosos, e isso prende minha vida, me tolhe. Como eu agora fiz essa viagem aqui para o Brasil, eu estou me sentindo mais livre. E estou numa família em que realmente eles continuam me tolhendo. E eu estou percebendo que não é o que eu estou querendo. Eu estou querendo mais liberdade. Mas o estágio previa 1 mês em cada família. Umas 3 ou 4 famílias, que a duração do estágio era nos 3 ou 4 meses. Quando ela mudou para a segunda família, ela disse simplesmente isso. Os filhos não se relacionavam com os pais. Um entrava uma hora, o outro saía outra hora. Tem ocasião que o pai não via o filho 2, 3 dias seguidos. Ou seja, ele encontrou um ambiente de libertinagem total. Aí foi que ela começou a compreender de que o rigor dos pais dela, da educação que ela recebia, era necessária. Então, hoje ela conhece o que é o limite do rigor e o que é a libertinagem total.
Então, ela hoje tem condição de escolher o que é melhor para ela. Então, esse aprendizado foi duro para ela, mas valeu a pena. Então, ela hoje cresce e sabe um caminho a seguir. Vivenciou os dois lados. Mas nós, no nosso belo prazer, só queremos o lado gostoso, das facilidades, de deixa para lá, depois eu cuido. Não é por aí, certo? Precisamos ter uma disciplina. E ninguém melhor do que Jesus trouxe para você esses ensinamentos. Essa maneira de você pensar, lembrando sempre o bem. E nós somos aqui de uma sociedade muito machista. Mas ele pode dizer, sim, mas esse negócio de machista é em certo lugar e outro não é. Não é por aí, certo? Nós somos umas pessoas, normalmente, que achamos que temos a razão, o conhecimento, e tem que ser do nosso jeito. Então, eu não levo desaforo para casa. Eu não vou perdoar. E a gente vê, quando está tranquilo, quando passou aquela maré, quanta pobreza nessas atitudes. Esse que diz assim, eu não levo desaforo para casa, não leva mesmo. Chega em casa, deita e não consegue dormir. Rola para um lado, rola para o outro. Aquele que não sabe perdoar, carrega um peso enorme nas costas. Um peso que faz a vida da pessoa vergar realmente a coluna, porque fica cabisbaixo, envergonhado. Quando perdoar é uma atitude corajosa, é de um homem firme que sabe perdoar. Por que eu perdoo? Simplesmente pelo fato de que eu preciso ser perdoado. Por que eu perdoo? Eu não sou perfeito, erro também. Então vejam vocês, minhas irmãs e meus irmãos, como nós temos nos ensinamentos de Jesus um caminho a seguir que nos dá paz, que nos encoraja para a vida. Eu vou dividir o meu com meu irmão, porque não vai me faltar. E aquele que acha que realmente pode faltar, não dá a ninguém. Aquele que divide, começa a perceber a expressão que nós usamos, o universo trabalha a meu favor. Ele dividiu e conseguiu mais lá adiante. E o outro que segurou tudo, o universo diz, bom, ele já segurou tudo para ele, para que eu vou dar mais para ele? Mas aquele que vai distribuindo, vai recebendo de volta. É uma coisa que parece conto da carochinha. Experimente. Eu disse isso outro dia aqui numa palestra. Vocês acham que eu estou falando de besteira? Tudo bem, não tem nada não. Faça um teste. Entre você continuar sendo quem você é, com seus problemas, com suas doenças, ou você mudar um pouco os seus pensamentos, suas atitudes e começar a viver os ensinamentos do Mestre. Os ensinamentos do Mestre são poucos e são simples. Olhem vocês o que é um homem dizer assim, na condição de filho de Deus, representando e personificado como homem, certo? Um conselho vos dou, e um convite vos faço, e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nossa sociedade está cheia de grandes homens, discursos maravilhosos, fantásticos. Ninguém disse alguma coisa que tivesse o valor dessa expressão. Vocês lembram de Gandhi, aquele libertador lá da Índia, que sem nunca usar um revólver, sem nunca pegar um punhal, derrotou um império, que era o Império Britânico, e conseguiu a independência da Índia? Ele disse o seguinte, e ele era da religião hinduísta. Nada de católico, nada de Jesus, nada do protestantismo, era dos costumes lá da Índia. Ele disse simplesmente o seguinte, se fossem queimados todos os livros do mundo inteiro, e se salvado o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Olha, que ele admite dizer que o Sermão da Montanha tem um valor para o homem mais do que todos os outros milhares e milhões de livros que existem no mundo. Dito por quem? Por Gandhi, um hinduísta. Quantos de vocês conhecem, não precisa ninguém se levantar a mão, conhecem o Sermão da Montanha? Quantos de vocês praticam o Sermão da Montanha? Eu não estou fazendo você, eu também estou ouvindo, porque eu estou no meio de vocês, certo? Estou na mesma situação. Então vamos fazer uma experiência. Hoje é dia de São Pedro. Vá para casa, tome seu licor, durma. Amanhã, que é um dia de sábado mais tranquilo, comece lendo o Sermão da Montanha. E lhe digo mais, não leia todo o sermão.
Leia só a primeira expressão que ele usa. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são pacíficos. Cada dia escolha um e comece a viver isso. Eu dizia também outro dia assim o seguinte, porque isso me chama muito a atenção. Nós costumamos dizer às vezes, ou de tom de brincadeira, mas eu acho que não é de brincadeira. Sai, rapaz, sai, vai em paz, vai em paz, vai embora. O que é que significa dizer, vai em paz? Como que diz, eu não quero você na minha frente, vai se pique. Me permitam que fale assim, porque a gente usa muito essa expressão. Eu frequentei durante algum tempo um pequeno centro espírita nas Portas do Carmo. Quem está na Praça da Sé, desce o Pelourinho e depois sobe uma outra ladeira e vai dar naquele convento, que hoje em dia é um hotel. Na frente desse convento tinha um prédio antigo, tinha de frente 5 metros. Vocês imaginam que é aquelas casinhas antigas, estreitinhas. 80 centímetros era uma porta, então só sobrava 4 metros e pouco para o resto do prédio. E tinham 3 andares. Então, uma grande parte dessa área útil tomada pela escada. Lá em cima tinha um pequeno terraçozinho, e ali tinha uma seção meia chamavam até de mesa branca, uma coisa assim, certo? De uma banda branca, coisa que... Tinha samba de roda, tinha aquele de passe. Quando terminava a sessão, como eram poucas pessoas, e geralmente tinha uns 5, 6 médiuns, nós subíamos no palco e dávamos um abraço em todos os médiuns. Mas eles diziam sempre, muita paz, muita paz. E eu depois fiquei pensando, o que é isso, muita paz? Eu vou lá para o Centro Espírita, ouço uma palestra aqui fajuta, como a minha de hoje, e depois muita paz. Aí eu comecei a verificar o seguinte, o que é paz? Durante a Guerra do Vietnã, que é a última grande guerra que nós acompanhamos, tinha a trégua de Natal. Então, determinavam lá os grandões que entre o dia 22 de dezembro e o dia 10 de janeiro, era uma trégua, ninguém podia dar tiro nenhum. Ou seja, a paz. A paz, a ausência do tiro. Isso é que é nossa paz. Se não estão brigando, se não estão se estapeando, está tudo em paz. A paz de Jesus é uma coisa tão simples e tão importante que ele frisou. Eu vos deixo a paz. Eu vos deixo a minha paz. Não como o mundo vou lá dar. Porque a paz do mundo não é paz. É falta, ausência de guerra. Nós hoje, no Brasil, não tem nenhuma guerra. Pelo menos que eu saiba. Mas vamos perguntar a nós mesmos, o brasileiro hoje vive em paz? Depende do que se passa dentro dele. Porque ele pode estar dentro de uma área violenta e estar em paz. Basta que ele tenha seus pensamentos conectados com o seu Deus interior. E se ele tiver essa convicção, ele vai entrar na área de tiroteio e os tiros não vão atingir ele. Como naquela ocasião na arena lá de Roma, o profeta lá foi lançado aos leões e os leões não avançaram contra ele. Aliás, eu nem lembro como era esse de leões. Não tem esse caso? Hein? O profeta foi lançado... Olha aí, Daniel, ela está me lembrando aqui, certo? Os leões não avançaram em cima e eram os leões famintos que se jogavam na arena. Quem protegeu Daniel? A convicção dele. E agora me lembrei de 2 coisas que eu queria falar com vocês no começo, mas me fugiram. Eu tenho visto alguns vídeos no computador e nos celulares, certo? E contam histórias interessantes. E um deles, o que eu vi ultimamente, ele conta 2 fatos. Primeiro, vamos lembrar uma coisa que eu falei ainda há pouco. Pense em mim. Pense em mim. Não pense no problema. Eu tenho uma dívida de R$3.000 que vence no dia 10 de julho. Só tenho R$1.000. E cada dia que passa, eu fico imaginando o que o gerente do banco não vai me dizer, porque eu não vou ter o dinheiro para pagar. E quanto mais perto está você da dívida, mais você se assusta. Ou seja, você está preocupado com a dívida. Quando você deveria estar pensando em Deus, o seu amigo, o seu pai, e que ele vai lhe dar as condições para no dia resolver o problema. Então, não pense no problema, pense em Deus. Então, aqui vai o exemplo que eu ouvi, certo? Quando Jesus
disse assim para os discípulos: vamos para a outra margem. Eles tomaram o barco e o barco começou a andar. Jesus estava cansado e dormiu. O tempo mudou. Então os discípulos correram para Jesus, dizendo: Jesus, vamos perecer. E Jesus então acorda e acalma as águas do mar. Eu digo assim comigo: se Jesus disse, vamos para o outro lado, significa que nós vamos chegar lá do outro lado. Porque ele falou, ele que é o Senhor dos mares. Ele é Deus e ele domina os mares. Então, por que eu vou duvidar de Deus? Então, aqui vai a história. Os discípulos estavam no barco. O tempo começou a mudar. Ficou escuro. A tempestade grande. A visibilidade péssima. Os discípulos veem ao longe uma grande mancha. Uma mancha que se avançava em direção ao barco. Pescador já sabe contar a história. O que é que ele entende? O fantasma está avançando contra o nosso barco. Vamos perecer. E naquela gritaria, naquela correria que deve ter ocorrido, o vulto vem se aproximando e eles percebem que é Jesus. Jesus andando sobre as águas. Então Jesus diz: não temam, sou eu. E eles se acalmam. Mas entre os discípulos, Pedro era o mais ousado. E Pedro diz: se é você, e se você está andando sobre as águas, faça eu ir também. Na sabedoria, Jesus disse: vem. E Pedro se lança na água e começa a caminhar em cima da água. Mas então o que é que Pedro faz? Eu, um pescador, que devo pesar 80, 100 quilos, em cima da água? Não, é brincadeira, eu vou afundar. E começa a afundar. E Jesus pede a mão a Pedro e chama-o, puxa-o e diz: por que temes, homem de pouca fé? Então, naquele instante, Pedro, em vez de pensar no poder que ele tem, que Jesus estava dando a ele naquele momento, ele pensa no peso e na gravidade que tem sobre a água. Todo o peso mais pesado ou pontiagudo na água afunda, claro. Não resta a menor dúvida. Mas se ele dissesse: não, Deus está comigo, se ele está em cima da água, e se ele me chama, eu também vou por cima da água. Isso não teria ocorrido. Bom, esse é um exemplo. O outro exemplo é o de Davi. Deus disse ao profeta: vá na casa de... Como é o nome do pai de Davi? Quem era aquele... Bom, quem era? O pai de Davi. Mas vamos lá, que fosse Jacó. Então, diz assim: vá na casa de Jacó e unja o filho dele, que vai ser o novo rei dos hebreus. E o profeta, chegando na casa do pai de Davi, toca a mão no primogênito, porque a moda antiga era que o primogênito é quem ia ser o herdeiro da família, e naquele tempo ia ser o rei designado por Deus. Mas o profeta diz: não, não é esse aqui. Ele não sentiu a energia que deveria sentir. Então ele vai para o segundo, também não era ele. E vai assim em 5 meninos, que são os filhos de nosso Jacó. Não, não é nenhum. Você tem mais algum filho? Pergunta para o pai. Tenho sim, meu filho Davi, que está pastoreando. Manda chamá-lo. Então, quando ele chega, o profeta coloca a mão sobre Davi e diz: este aqui é o ungido do Senhor. Ele vai ser o rei dos hebreus. Nesse tempo, falava-se que na região existia uma pessoa com medidas muito enormes, certo? Um grande homem fisicamente, que estava apelidado de o gigante Golias. E ele tinha vindo de outras cidades em que tinha desafiado as pessoas de lá. Desafiado aqueles tais machões. E sempre tinha acabado em que esses machões tinham morrido, os que enfrentaram morreram, porque ninguém tinha força para lutar contra o gigante. Então, Davi vai lutar contra o gigante. Então, o que é que Davi diz dentro de si? Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu sou forte. Se Deus está comigo, não perecerei. Isso é o que está na cabeça de Davi. O que está na cabeça de Golias, o gigante? Eu vou matar mais um. É menino, vou dar logo um pontapé nele e acabar com ele de uma vez por todas. Quero que venha outro, o segundo, o terceiro e o quarto, porque eu vou acabar com todos. Enquanto o gigante pensava na força que tinha e na superioridade que ele tinha fisicamente sobre os outros homens, Davi pensava que ele, mesmo sendo menino, tinha Deus dentro de si.
Davi então pega a funda, que era aquela espécie de um badogue, bota uma pedra, gira, a pedra sai e bate aqui no gigante. E o gigante tomba, porque essa região aqui é muito sensível, define, controla a vida da pessoa, digamos assim, certo? O gigante tomba. O que é que Davi faz? Ou faria um de nós? Ele ergueria os braços e diria, vitória, vitória. Davi, dentro do seu conhecimento, da sua sabedoria e da presença de Deus nele, caminha em direção ao corpo do gigante, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Como quem diz, o mal que existia está cortado, acabou. Eu já vi pessoas sem braço caminhar, eu já vi pessoas sem ombro ou sem perna andar, mas eu nunca vi uma pessoa sem cabeça sair do lugar. Então, ele precisa erradicar totalmente o problema e corta a cabeça do gigante. Quem deu força ao menino para poder vencer? É a presença de Deus. Eu falo muito nessas coisas, tento ajudar vocês e tento me ajudar, para que a gente tenha aquela humildade de procurar Deus. Jesus disse assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, ou nós pensamos que Deus é mentiroso, Jesus falou besteira, ou eu vou acreditar. Se eu vou acreditar, eu tenho a convicção de que Deus está comigo. Se Deus está comigo, tudo bem, eu vou seguir em frente. Se eu acho que Deus enrolou e mentiu, não posso contar com Ele. O que é que nós fazemos? A escolha é de cada um de nós, entre confiar ou não confiar. Jesus disse, não tenhas medo, tem confiança em mim, eu venci o mundo. E nós confiamos ignorantemente e de uma maneira irresponsavelmente em outras pessoas, em outras situações, e não confiamos em Deus. Eu cito sempre o exemplo seguinte, você vai num restaurante, paga caro pra caramba, porque o talher é de prata, porque o lençol é de não sei de quê, certo? Ou a mesa é de jacarandá, paga caro pra caramba e come uma comida que você não sabe quem fez, você não conhece a higienização da cozinha, você não sabe aquela carne que dia chegou para você, está gostosa, está com um bom tempero, pão da rota é gostoso, mas você confia. Você confia no cabeleireiro, você confia no barbeiro que passa uma lâmina aqui, afiadíssima, na sua jugular. Você tem confiança em quase tudo que lhe apresentam, você como boa pessoa que você é, você confia. E Deus diz, confie em mim, eu estou com você. Ainda que eu ande no vale da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Assim diz o Salmo, ainda que eu ande no vale da morte, o vale da morte são nossos problemas, nossas situações, não temerei mal algum. Quando nós tivermos a convicção de que somos filhos de Deus e que Deus está conosco, não basta saber que Deus está conosco, é preciso que você vivencie. A criança diz, o problema que eu causar por aqui, meu pai vai resolver. Eu chutei a bola, quebrou a vidraça do vizinho, meu pai vai resolver. Mesmo que ele não está aqui não, ele está no trabalho, mas quando ele chegar de noite, ele vai lá resolver. Ou seja, a criança vive a presença daquela proteção que lhe dá o pai e a mãe. E nós não somos nada mais do que crianças espirituais, vivendo umas poucas encarnações que já vivemos até hoje. Então, por que não seguir a orientação que ele deixou para nós? Porque não temos tempo. A vida é muito corrida. É difícil acreditar naquilo. Eu acredito, sabe em quê? No noticiário. Saiu na Globo, saiu na Bandeirantes, está lá. Não discuta comigo, saiu na televisão. Não discuta comigo porque foi pênalti ou não foi pênalti. Ou seja, nos prendemos na expulsão de coisinhas bestas, certo? E nos esquecemos da condição que somos, de quem somos, e sofremos. Sofremos e somos o motivo das nossas próprias dores. E só nós que criamos isso, podemos ter a condição de mudar. Foi o que disse a vocês, precisamos tomar uma decisão. A partir de hoje, eu vou mudar. Então, para terminar, eu lembraria a vocês aquilo que eu fiz durante o meio da palestra. Vá para casa, tome seu licor, feche o seu São Pedro,
Amanhã, com calma, comece o seu dia lendo a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Se você não tem esse missal em casa, se você não tem esse sermão em casa, abra um livro que mostre, que lhe conecte com Deus. Um livro de boas mensagens, em que você vai ouvir aquele Deus amigo falando para você e se manifestar sempre presente, para que você viva uma vida gloriosa, uma vida de paz. Obrigado.